Olá, meu irmão, meu amigo, você que está mais uma vez aqui na nossa companhia no canal da PIB de Mutum. Satisfação ter você aqui conosco. Hoje nós vamos dar continuidade às pessoas importantes no início da igreja cristã, né, na igreja primitiva, lá de Atos, os nossos estudos que nós temos feito, né? E hoje nós vamos chegar no capítulo 8 de Atos, que vai ter aqui um personagem que vai definitivamente dominar a história, né, de Atos a partir daqui. Nós vamos falar só sobre ele hoje aqui, não sobre sua teologia, não sobre o seu ministério, mas sobre a vida, tá? Desse personagem conhecido como Saulo ou Paulo, né? Saulo era a forma como os judeus o chamavam, e Paulo, a forma como os gentios o chamavam, era uma questão apenas de fonema, né, de fonética das línguas, né, entre o aramaico e o grego, né, então dominante, né, naquela região, mas não quer dizer que Deus tenha mudado o nome de Paulo para Saulo, de Saulo para Paulo, né, como ele, numa experiência como aconteceu em outras pessoas no Velho Testamento, como de Abraão, né, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, enfim, não é isso que acontece com Saulo, né, para se transformar em Paulo, mas apenas uma questão fonética, né, entre as duas línguas, que faz com que ele seja conhecido de uma maneira num povo e entre outra maneira em outro povo. Nós vamos começar com a história dele já na sua criação, né? A primeira vez que nós encontramos Saulo registrado na Bíblia está ali naquele episódio da morte de Estevão, que ele consentia, né? Estava ali junto daquelas pessoas que estavam maquinando, né? Que fizeram acontecer a morte de Estevão, mas nós sabemos que Saulo nasceu em Tarso. E onde ficava Tarso? Tarso era uma importante cidade da Ásia Menor, hoje seria o sudeste da Turquia, né? E era uma cidade cosmopolita, era uma cidade grande, dominada por Roma. Havia ali uma colônia de judeus, né, nessa cidade, e era uma cidade que tinha também muitos templos pagãos, uma cidade muito envolvida com a cultura grega, né? Era dominante na região, sim, possuía uma grande universidade, a Universidade de Tarso era um centro de estudo, de pesquisa muito avançado. E Saulo, ele vem ser criado, né, num lar temente a Deus. Os seus pais eram judeus, o seu pai especificamente era um membro pertencente à seita dos fariseus. Ele vivia em obediência rígida à lei de Deus, e desde pequeno Saulo aprendeu as escrituras sagradas do Antigo Testamento. Ele mesmo se declarou que ele foi circuncidado ao 8º dia, isso está lá em Filipenses 3:5, né? Que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, né? Era um hebreu de hebreus, e quanto à lei ele era fariseu. A sua herança judaica foi de suma importância, embora Saulo falasse grego, que era a língua franca, né, da época, ele também conhecia latim e ele falava aramaico em casa, né, a língua judaica, e ele estava acostumado com esse idioma. Né. O pai de Saulo era um homem rico, né, era um homem fazedor de tendas, e ele possuía um título muito cobiçado pelas pessoas, que era o cidadão romano, né, o civis romano, que era um título conhecido por alguém que tinha prestado um serviço muito importante para Roma, ou então que tinha pagado, né, ou tinha comprado, né, esse título numa grande soma de dinheiro. O fato é que Saulo herda esse título de seu pai, sem que lhe custasse nada, e mais tarde o fato de ser cidadão romano foi muito útil para ele. Mais importante que tal título era o privilégio, né, de pertencer ao povo de Deus, de ser judeu. Como qualquer menino judeu, Saulo estudava na sinagoga local. Nós já falamos aqui que o nível de analfabetismo entre os judeus era quase zero, né? Todos os meninos eram educados nas sinagogas, sabiam ler e escrever, e meditavam na Torá, né, na lei, né, do Antigo Testamento. E, naturalmente, Paulo também aprendeu com seu pai a fazer tendas, né? Ele aprendeu um ofício, porque os meninos não ficavam só estudando na escola, eles também aprendiam a trabalhar. E essas tendas eram
fabricadas com couro de bode preto, né? Ou então com tecido, mas naturalmente elas tinham mais valor quando eram de couro pela sua qualidade, né? Sua robustez, sua impermeabilidade, entre outras coisas. Essas tendas eram muito famosas, eram usadas por viajantes, eram usadas pelo exército romano, né? E serviam realmente de acampamento em locais de adversidade. Quando Saulo então cresceu, ele foi mandado para Jerusalém para estudar, né? Chegou numa certa idade. Os seus pais, obviamente, não iriam colocá-lo para estudar na Universidade de Tarso, porque o risco dele aprender filosofias gregas, né, e ideologias pagãs eram muito grandes, ser influenciado por elas. Então, eles decidem que iriam tirar Saulo ali daquele contexto, enviam Saulo para Jerusalém, para que ele pudesse lá estudar teologia, né? E em Jerusalém, Saulo estuda com o famoso Gamaliel. Gamaliel foi um personagem muito importante também, ao dar um parecer sobre os cristãos que estavam sendo perseguidos, sobre os apóstolos, né, que estavam ali pregando no templo. Gamaliel mesmo disse que se acontecesse, né, de João e de Pedro, aquela teologia que ele estava pregando, Rei Jesus Cristo, né, se não fosse verdadeiro, se não fosse vindo de Deus, eles iam acabar, aquela seita ia morrer, né, com o tempo, como tinha acontecido com pessoas no passado, mas que se fosse de Deus não havia nada que eles pudessem fazer, porque realmente iria crescer, mesmo que eles morressem, o que de fato foi, né? Mas Gamaliel é um homem muito respeitado pelo povo, nós vemos isso lá em Atos 5, no verso 34. Gamaliel foi neto do grande Hilel, né, que foi o fundador da escola mais influente entre os fariseus. E mais tarde Saulo testemunhou: eu sou judeu, nascido da Cilícia, em Tarso da Cilícia, né? Mas fui criado aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei dos meus antepassados. A gente vê isso lá em Atos 22, verso 3. E um documento do primeiro século descreve Paulo como sendo calvo, arqueado, de constituição forte, pequeno em tamanho, com sobrancelhas unidas e um nariz bastante grande. Era uma figura que nós vemos em achados históricos, né, relatando como era a aparência de Saulo, até porque essa descrição era importante na hora de se perseguir alguém sem que pudesse ter um retrato, né, da pessoa, não existia fotografia na época, né? Em Jerusalém, Saulo aprendeu a arte do debate, né, de ensinar a lei. Os rabis eram professores e advogados, e por alguns anos em Jerusalém, Saulo provavelmente voltou a Tarso e ajudou os seus pais na fabricação de tendas, né, no ofício que eles estavam acostumados a fazer. Só que Saulo não permanece em Tarso, né? Muito provavelmente, ao ouvir sobre os prodígios e grandes sinais que estavam acontecendo em Jerusalém, a gente vê isso lá no capítulo 6, verso 8 de Atos, Saulo reaparece em Jerusalém, só que agora, quando ele reaparece, ele não aparece mais para estudar, não é mais para ser um discípulo, né, ali para ajudar, para aprender alguma coisa. Ele reaparece com fervor, aparece com uma fúria muito grande, para perseguir os seguidores de Jesus de Nazaré e que realmente estavam ali, a seu ver, atrapalhando, né, a seita, né, dos judeus, a crença dos judeus, o ministério, enfim, tantas outras coisas ali. Estavam colocando em risco, né, o judaísmo daquela época. Foi então que ele participa provavelmente ali da situação, né, de defesa de Estevão diante do Sinédrio, observa ali os momentos, assiste, né, a defesa de Estevão, e depois o texto bíblico lá em Atos 7, verso 58, fala que Paulo consentiu na morte de Estevão, que as pessoas deitaram suas capas ali aos pés de Saulo, para que ele tomasse conta, para que eles pudessem ficar livres para apedrejar Estevão até a morte. E foi assim que começou uma perseguição terrível contra os cristãos. O alvo de Saulo era destruir a igreja de Jerusalém. Saulo entrava nas casas, arrastava homens e mulheres para a prisão.
os crentes tiveram que fugir, só que à medida que eles fugiam, eles também iam pregando o evangelho onde quer que eles se fossem, né? E aqueles que estavam em Jerusalém, que decidiram ficar em Jerusalém, não podiam mais se reunir de portas abertas, começaram a se reunir dentro das casas, com portas trancadas, com medo do que poderia acontecer. E um coração e uma mente, né, como a de Saulo, que estavam tão cheios de ódio, de hostilidade, de crueldade, que ele era tão grande que ele não se contentava em perseguir a igreja apenas em Jerusalém. Ele começou, então, a ter ideia de perseguir a igreja fora de Jerusalém. Foi então que ele, respirando essas ameaças, isso está lá em Atos no capítulo 9, né, fala que ele se dirige ao sumo sacerdote para que ele pudesse ter carta autorizando ele ir até Damasco, 240 quilômetros de Jerusalém, né, nessa viagem, para que, chegando lá, também fizesse a mesma coisa que estava fazendo em Jerusalém, arrastasse homens e mulheres de dentro de suas casas, para que ele pudesse, então, levá-los à prisão, castigá-los, levar à morte, o que fosse que eles tivessem que fazer ali para que o evangelho não continuasse a ser disseminado. Só que Deus tinha planos para ele nessa viagem. E os planos de Deus incluíam a conversão de Saulo. Não temos relatos aqui na Bíblia de que Saulo estava montado em um cavalo, mas embora pudesse estar. O texto fala que Saulo cai por terra, né, quando ele então vê uma luz vindo do céu e a voz, né, que conversa com ela, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E apresenta-se, quem és tu? E aí a voz diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse episódio da conversão de Saulo acontece no caminho de Damasco e é um episódio muito, muito impressionante que realmente marcou a vida de Saulo. Daí por diante ele é levado até Damasco com o propósito de ser apresentado aos cristãos, àqueles a quem ele estava indo lá para perseguir, para prender, para levar ao cárcere, né, e possivelmente à morte. Todo cristão de Damasco conhecia bem Saulo, sabia o que ele foi lá fazer, só que Deus fala a Ananias, né, e para que ele pudesse ser apresentado aos cristãos. Um momento ali em que ele perde a visão, Ananias então vai lá para poder apresentar a ele então o plano de Deus, mostrar, conversar sobre Deus, e o milagre vem sobre a vida dele, e Saulo então passa a pregar nas sinagogas. Olha que coisa interessante, que os cristãos eles não podiam entrar nas sinagogas, mas Saulo, sendo judeu, sendo fariseu de fariseus, né, ele tem essa possibilidade de entrar nas sinagogas, e quando ele chega lá, de repente aquele homem já não está mais pregando o judaísmo, ele está pregando o evangelho, né? E ele começa a ir nas sinagogas, e é óbvio que isso não ficou barato, né? Os judeus então começaram a tramar contra a vida de Saulo, né? O embaixador do sumo sacerdote, que foi para prender os cristãos, de repente se tinha tornado um cristão, e ele foi forçado a fugir de Damasco numa noite, dentro de um cesto, atravessado no muro, descido exatamente por aqueles a quem ele tinha saído de casa com a intenção de prender, né, a intenção de matar. Saulo foge dali, fica 3 anos na Arábia, né? Lá ele passa 3 anos aprendendo com Jesus, né? A gente faz até um paralelo aqui, que os discípulos de Jesus ficaram 3 anos com ele durante o ministério, né? Entre os 30 e 33 anos de Jesus, né? E aí Paulo fica na Arábia em aprendizado, refletindo sobre sua conversão durante esse período de 3 anos. A gente vê essa história lá em Gálatas 1, versículo de 15 a 17, né? E nesse período ele fica se preparando para o ministério. Após um tempo na Arábia, Saulo resolve voltar para Jerusalém, já é a terceira vinda aqui que nós estamos falando de Saulo para Jerusalém, onde ele se encontra com os discípulos, mas o texto sagrado fala em Atos 9, 26, que todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Gente, é óbvio, né? Como não ter reservas, né, quanto à figura de Paulo, né? Muitos daqueles cristãos que estavam ali em Jerusalém eram órfãos, eram viúvas, eram pessoas que tinham perdido parentes por conta da perseguição iniciada através de Paulo. Tinha gente mutilada por conta disso. Então, como não ter reservas com ele, né?
que situação triste que Saulo acabou se encontrando. Ele não era mais aceito entre os judeus, né, porque tinha se convertido ao evangelho, e também não era muito bem receptivo entre os cristãos pelo mal que ele havia feito, né, que ele havia proporcionado nas vidas. Só que aí aparece uma figura importantíssima e Deus vai usando pessoas para a honra e glória do nome deles. De repente surge Barnabé, o filho da consolação, está lá em Atos 4,36. Esse homem, ele acredita em Saulo, ele observa o testemunho de Saulo e acredita nas palavras dele. E quando Barnabé acredita em Saulo, o que nós vemos é Barnabé levando Saulo até os discípulos. Saulo então passou um tempo em Jerusalém conversando muito com Pedro, conheceu Tiago, que era o irmão de Jesus, que havia se convertido após a ressurreição de Jesus. Isso também está lá em Gálatas, no capítulo 1, entre o verso 18 e o verso 19. E Saulo deixa de ser um perseguidor para se tornar perseguido, para então começar uma nova história, uma nova jornada dentro dos planos que Deus havia feito para a vida dele. E aí na sinagoga ele começa a ensinar, ele começa a exercer um ministério muito parecido, né? Ele viajava de cidade em cidade, e quando chegava nas cidades, ele pregava na sinagoga, era expulso da sinagoga, pregava na praça, era expulso da praça, pessoas tentavam matá-lo, aí ele saía da cidade, saía do meio da cidade, pregava nas casas, era descoberto lá, até que ele tinha que fugir da cidade. Né? Embora ele quisesse ficar em Jerusalém a princípio, né, Deus havia falado com ele, isso a gente vê lá em Atos 22, do verso 18 ao verso 21, dizendo, vai porque eu te enviarei para longe aos gentios. Deus havia ordenado isso a ele. Então, ele vai então até o porto de Cesareia e de lá ele volta para Tarso, sua cidade de natal, onde ele fica um tempo também ao sair de Jerusalém. Naturalmente, Saulo, né, ou Paulo, aqui para os gentios, ele estava ansioso por começar seu ministério, declarar o nome de Jesus a todos, judeus e gentios, mas era preciso ele esperar o tempo de Deus e ele estava preparando a sua grande obra entre os gentios. Né? Mais tarde, eu acho isso interessante, mais tarde Paulo vai escrever para Timóteo, lá em 1 Timóteo 5:22, dizendo assim, não tenha pressa em impor as mãos sobre alguém. Paulo importância do que era esperar pelo tempo de executar, né, o ministério que Deus havia dado. Ele demonstrou que dar um tempo para a pessoa amadurecer a fé, até expô-la publicamente, era algo importante. E a gente precisa também aprender com Paulo nesse período aí que ele fica se preparando para o ministério. Uma excelente obra, mas que Deus possa estar sempre nos mostrando, nos revelando a seriedade que ela é e nos ajude a crescer com vidas como a de Saulo. Deus te abençoe também.